noite, obreiras e obreiros e todos os demais que estão agora sintonizados no programa Obreiros em Foco, através aqui da Rede 21, também você que nos acompanha pela Rede Aleluia, você que está agora nos acompanhando, nos assistindo pelo YouTube ou também pelo Facebook. Que Deus abençoe abundantemente a vida de todos vocês. Nós estamos no programa Obreiros em Foco, especial deste sábado, e nós vamos falar algo muito importante nessa noite. Eu quero fazer a oração hoje, uma oração especial para quem está afastado. Para você que está afastado e quer ajuda, porque é importante que a pessoa queira ajuda, tá certo? Se ela não quiser realmente, nem Deus pode fazer nada, porque Deus nos criou com livre-arbítrio, Deus nos criou com poder de decisão. Ele não criou robôs, Ele criou o ser humano com livre escolha, com poder de tomar decisão. Se você quiser buscar a Deus, entregar sua vida para Jesus, você pode ser aquela pessoa que fez até pacto com as entidades. E você acha que as entidades estão aí brigando pela sua cabeça. A cabeça é força de expressão, mas na verdade está brigando por você. Por você. Você é uma alma, você não é um corpo que possui alma, você é uma alma que possui corpo. Então as entidades podem estar brigando por você, mas se você tomar a decisão e dizer, eu quero Deus, eu quero entregar minha vida para Jesus, essas entidades não poderão te impedir. Assim também, se você disser, eu não quero Deus, eu não quero a salvação, eu não quero o Senhor Jesus, eu quero servir as entidades, eu quero seguir o meu próprio caminho, eu quero escolher o que eu quero para a minha vida. Então Deus não vai te impedir, tá certo? Nós vamos agora, nós vamos deixar aqui nossos canais de comunicação. Você que é uma obreira, um obreiro, você que teve uma experiência gloriosa com Deus em uma das vigílias da peneira. Hoje tivemos aí a segunda vigília da peneira. Essas vigílias que estão trazendo uma consciência, um entendimento, trazendo para todos os obreiros, para todos os servos, para todas as pessoas que estão acompanhando, uma compreensão do que é realmente a vida com Deus, a vida espiritual. É uma vida onde, em determinados momentos, nós passamos pela peneira, nós passamos por lutas, por tribulações. E o Espírito Santo, eu acredito que através dessas vigílias está abençoando a muita gente. E muitos estão sendo batizados com o Espírito Santo. Se você foi batizado com o Espírito Santo em uma das duas vigílias da peneira, ou você teve uma experiência extraordinária, aconteceu algo com você que você quer dividir, você precisa dividir, você precisa falar o que aconteceu, porque foi algo muito forte. E você sabe que você falando, você vai estar abençoando alguém, você vai estar despertando alguém. Então você vai enviar a sua mensagem de texto, sabe, ou de voz, e dizendo aqui para a nossa equipe, Pastor Rui, toda a equipe, que você deseja participar do programa Obreiros em Foco. Nós vamos atender você, tá certo? Ou você vai gravar um vídeo contando a experiência que você teve e nós vamos exibir aqui no programa Obreiros em Foco e com certeza vamos ajudar muitas pessoas, tá certo? O WhatsApp do programa Obreiros em Foco é 95339-2828. Está aí para você, tá certo? 11 953 39 28
28. Inclusive, pastor Rui já tem aí, né, pastor Rui? Boa noite. Boa noite, Bispo Irlan. Boa noite a todos os nossos amigos que estão participando com a gente do Obreiros em Foco. Eu tenho aqui um recado do Instagram, Bispo, uma pergunta. Diz assim, ó: boa noite a todos. Gostaria de saber se é possível ser batizado com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. O Espírito Santo ele tem liberdade de agir da maneira que ele lhe agrada. E é importante que o candidato ele guarde certos requisitos, que é a sinceridade e a entrega, porque ele não vê limites. O Espírito Santo ele age da maneira que ele quer, né, Bispo? Sim, em outras palavras, pastor Rui, dá para ser? Dá para ser. Dá para ser. Dá para ser. Claro, tudo é possível que crê. Verdade, é. E por falar em tudo é possível que crê, nós vamos ter neste domingo o primeiro domingo dos impossíveis. Vão ser 3 domingos. 3 domingos. Daqui a pouco nós vamos falar mais a este respeito. Então, você pode participar pelo WhatsApp ou pelo Instagram, Obreiros Universal Oficial. Tá certo? Nós vamos agora, tem uma pergunta, alguém quer perguntar e nós vamos responder. Vamos lá. Olá, Bispo, boa noite. Meu nome é Vitória. Eu gostaria de saber como eu faço para ajudar uma pessoa que insiste em não querer ajuda. Pois é, Vitória. Vitória pergunta como que eu faço para ajudar uma pessoa que insiste em não querer ajuda. Tem como? Tem como ajudar alguém que insiste em não querer ajuda? Tem. Somente orando. A ajuda que você pode dar para uma pessoa que diz que não quer ajuda é só orar por ela. Você não pode fazer nada além de orar por ela. Entendeu, Vitória? E todos os demais. Se você conhece alguém que você quer muito ajudar e essa pessoa insiste, ela diz que não quer ajuda. Às vezes acontece da pessoa falar, eu já conheci, já tive situações assim, de estar ajudando uma pessoa, o pastor Rui, e todos os demais, e que ela dizia que não queria ajuda, mas a gente sabia que não era ela. Na verdade, não era ela que estava falando aquilo, mas um espírito, uma confusão na mente dela, que fazia ela dizer que não queria ajuda, mas na verdade ela queria. Então, existem situações assim. Agora, se a pessoa insiste, ela fala o tempo todo que ela não quer ajuda, então você não pode fazer nada além de orar por essa pessoa. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Nós vamos orar pelos que querem ajuda e vamos orar pelos que dizem que não querem. Tá certo? Você, inclusive, que é obreira, que é obreiro, que é levita, você que é colaborador, você que é um servo de Deus e conhece alguém que está afastado, já entre em contato com essa pessoa, porque a nossa oração daqui a pouco vai ser por ela, por essa pessoa que está no fundo do poço, mas ela quer ajuda. Você pergunta para ela, você quer ajuda? Ela diz, eu quero ajuda. Então diga para ela que daqui a pouco nós vamos fazer uma oração. E já pede para ela sintonizar no programa, ou aqui pelo canal 21, pela Rede Aleluia, ou pela internet, porque nós vamos trazer também daqui a pouco o relato de uma pessoa que alcançou o impossível. Como dizíamos, domingo agora vai ser o domingo do impossível, tá certo? Então, se a pessoa está sofrendo muito, está afastada, é um ex-obreiro, uma ex-obreira, um ex-pastor, e ela quer ajuda, daqui a pouco ela vai ser ajudada no programa. E eu acredito que esta noite de sábado já vai ser a noite da volta dela. E ela já vai voltar hoje, agora, depois da oração. E neste domingo ela estará selando o seu retorno para a presença de Deus. Ela vai estar selando a sua volta neste domingo do impossível, aqui no Templo de Salomão, 7 da manhã, com o Bispo Macedo, também às 9h30 da manhã com o Bispo Renato Cardoso, ou na Vigília do Espírito Santo, às 18 horas, com o Bispo Júlio Freitas.
tá certo? Então, quem quer ajuda, daqui a pouco vai ter a oração, pede para que essa pessoa sintonize no programa, inclusive já deixa aí um copo com água preparado, porque ela vai beber dessa água. O Senhor Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Ok, pessoal? Agora, se você conhece uma pessoa, como a Vitória disse, que ela insiste em não querer ajuda, então você vai representá-la. Você vai orar comigo e vai pensar nela, vai apresentá-la em oração. Porque se um espírito está trazendo confusão e perturbação para a mente dela, então, no momento que você orar por ela, esse mal vai sair e ela vai aceitar ajuda, tá certo? Mas, a grosso modo, pastor Rui, se a pessoa diz que não quer ajuda, não tem como. E a oração de intercessão, ela tem muito poder, Tem muito né, poder. Poder para mudar o pensamento da pessoa. Realmente, a intercessão tem um poder extraordinário. Também está escrito, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Porém, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Nós vamos agora assistir juntos pessoas que tiveram experiências e elas vão contar. Experiências nas vigílias da peneira. Meu nome é Rosane, tenho 30 anos, eu faço parte do grupo do discipulado. E assim como todas as demais vigílias que eu assisti, essa também eu estava na expectativa para a vigília da peneira. E como sempre, Deus tem falado comigo, falou muito comigo através da passagem de Pedro, que Jesus fala para ele que o diabo estava peneirando, né, ali a alma dele, mas que Jesus rogou ao Pai por ele. E quando ele se arrependesse, para ele fortalecer os demais. E isso falou muito comigo, porque diariamente, às vezes, a gente, mesmo querendo fazer tudo certo, às vezes a gente acaba errando. E ali vem o arrependimento, vem, né, o pensamento de que a gente errou e a gente fazer certo e através dali a gente melhorar, a gente buscar a melhora, buscar ali o fortalecimento com Deus e fortalecer quem está ao nosso próximo. Meu nome é Joel, vim hoje à Vigília da Peneira e minha experiência foi muito importante, muito boa, inclusive. Hoje eu pude ver muitas coisas que estavam faltando na minha vida espiritual e eu pude renovar, consertar, pude buscar o Espírito Santo, me renovar cada vez mais e a vigília foi muito importante para mim e tenho certeza que foi muito importante para todos que participaram também. E essa foi a minha experiência. Olá, meu nome é Viviane e eu sou aqui do estado de Sergipe. Acabei de participar da vigília da peneira e a minha experiência foi que houve um avivamento na minha vida espiritual. A palavra também falou muito forte comigo sobre a questão de eu guardar a minha mente, guardar o meu coração, para não deixar que o diabo, através das artimanhas, venha entrar e assim comprometer a minha salvação. Então hoje eu me avivei muito, foi uma experiência única que eu tive hoje nessa vigília. Então, pastor Rui, tivemos 2 vigílias da peneira e sábado que vem vai ser forte. Com certeza, a terceira vigília da peneira, né, bispo? Algo Nós, poderoso, né? Nós, inclusive, estivemos lá no tabernáculo, né? E no próximo sábado nós vamos voltar lá com um propósito muito especial que vai abençoar todos os obreiros do Brasil. E não somente os obreiros, vai abençoar os levitas, os colaboradores e todos os demais que estão participando das vigílias da peneira. No próximo sábado, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão e em videoconferência para todo o Brasil. E essas pessoas que contaram essas experiências são pessoas que não se isolaram do altar, porque aqueles que verdadeiramente são o sal da terra, eles não se isolam do altar. Os obreiros de São Guilherme, eles não se isolaram. Vamos ouvir. A pandemia não nos isolou do altar, porque somos a Universal.
Pois é. Então, quantas pessoas que nesta pandemia, elas se isolaram do altar. Elas conseguem ir, como nós mostramos no programa, em um dos programas passados, a pessoa que vai na padaria, que vai no aeroporto, que vai no banco, que vai em todos os lugares. E Deus as guarda em todos os lugares. Mas parece que se ela for na igreja... Parece que vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer o pior. Isso é impossível. Então, nós vamos falar com uma pessoa que deseja também participar do programa Obreiros em Foco. Boa noite. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem eu estou falando? Meu nome é Cida, bispo. Cida fala de Praia Grande, Cida? Sim, senhor. Eu sou aqui da Praia Grande. Eu sou aqui obreira da Catedral de Praia Grande. Ah, Cida, a obreira. E aí, Cida? Sim, senhor. O que você deseja dividir com a gente no programa Obreiros em Foco? Eu desejo dividir com o Senhor e com as pessoas que estão ouvindo o que houve dentro de mim depois dessa vigília maravilhosa, a vigília da peneira. É algo assim tão maravilhoso que a gente começa a entender o quanto nós temos que ser puros perante o Senhor Jesus, perante nosso Deus. Nós temos que viver em retidão de costumes, em retidão de pensamentos, em todos os sentidos, não é, bispo? Sim. Porque Deus, ele escolheu a gente para a gente ganhar almas. Então, como que eu posso estar ganhando almas se a minha alma não estivesse ganha, se a minha alma não estiver salva? Então, eu tenho que primeiro me preocupar em ser pura, em ter uma retidão de costumes, de saber agir, ter um procedimento correto, de acordo com as coisas que Deus nos manda. Tá certo. Você está há quanto tempo de obreira, Cida? Eu tenho 21 anos de obra, bispo. Então, a Cida já é prata da casa. Sim, senhor. Tá. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Ô, Cida, vem cá. E você, nesses 21 anos de obreira da Universal, você já viu fogo e terremoto? Sim, com certeza. Muito, muito, muito. Sim. Olha, eu vou falar para o senhor uma coisa, bispo. Eu tenho uma alegria muito grande dentro de mim, porque mesmo vendo muito fogo e terremoto, eu nunca deixei que isso prejudicasse minha fé. Eu sempre, procurei analisar as situações. Quando eu deparava com certos problemas, eu procurava orar muito, tanto por mim, para que eu não perdesse minha fé, tanto pela pessoa que estava passando por problemas, porque eu vou dizer para o senhor, 21 anos eu vi muita coisa, e eu sei que ainda vou ver muito mais. Sim. Mas eu permaneço firme na fé. Amém. E esse é o segredo. Hein? Sim, mas nesses 21 anos a Cida nunca viveu de aparência não, né, Cida? Não, né, senhor. Pastor? Não, né? Não, senhor. Bispo, não, senhor. Tá bom. Eu procuro ter uma retidão de costumes e de procedimentos. E a pandemia não isolou a Cida do altar? De jeito nenhum, não. Nas primeiras semanas, primeiro mês, a gente não podia mesmo ir para a igreja, principalmente eu, porque eu sou grupo de risco, né? Então, nosso pastor na época, ele pediu que a gente não fosse. Sim. Mas assim que liberou, bispo, eu fui correndo para casa do pai. Força total, né, Cida? Senhor? Força total. Força total. Tá bom. E eu, quando estava aqui em casa, eu assistia pela TV, eu consagrava a minha água, eu estava ali na fé. Eu fazia tudo como se eu estivesse no templo, na minha igreja, usando minha fé. Não deixei que nada abalasse minha fé. Pandemia nenhuma vai abalar minha fé. Amém. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Cida, a falar? Olha, bispo, o que eu posso falar é o seguinte, que todos os obreiros e obreiras, eles permaneçam nesse espírito, não é? Porque nós temos que agradar o nosso Deus, agradar Sim. o Senhor Jesus. Ele nos escolheu, então nós temos que fazer de tudo para que Ele tenha alegria em ter-nos do lado dele.
né? A gente não pode desagradar o nosso Pai, a gente tem que ser fiel, a gente tem que ganhar almas, a gente tem que estar sempre ali na luta. Por pior que seja o momento, a gente tem que ir e tirar aquela alma da mão do diabo. É assim que eu vejo. Tá bom. A expectativa, Cida, para a próxima vigília da peneira? Com certeza eu estarei lá, com certeza, bispo. E vou estar firme e forte em todos os ensinamentos que for passado. Eu vou estar lá absorvendo, porque vai ser bom para mim. Os meus 21 anos de obra, bispo, não são nada. É como se fosse dois dias, porque Sim. a gente está sempre aprendendo. Amém. Então eu quero aprender cada vez mais e mais. É muita sede. Então eu quero procurar em todas as vigílias, não só nessas, em todas. Eu quero procurar beber dessa água, eu quero me fortalecer, porque enquanto eu estiver na presença do Senhor, bebendo da água que vem da fonte que é Ele, eu vou poder estar ajudando as pessoas. É assim que eu vejo, bispo. Amém. Que Deus abençoe Amém. a todos vocês, obreiros aí de todo o bloco de Praia Grande. Sim, senhor, bispo. Deus abençoe o senhor Grande também. abraço em todos. Então Sim, nós senhor, vamos Deus abençoe. ter, pastor Rui, a terceira vigília da peneira no próximo sábado, dia 19. Vivenciamos aí hoje, neste sábado, a segunda vigília, que eu tenho certeza que abençoa muita gente. Com certeza, bispo, abençoe esse obreiro que estava necessitado de restabelecer, fechar os pontos de acesso para os maus pensamentos, para as más ideias, né, bispo? É. Porque tem muitas pessoas que são atingidas isso diretamente no dia a dia da vida dela. Essas duas portas, que é a porta dos pensamentos e dos sentimentos. Nós temos na Igreja Universal do Reino de Deus um folheto de evangelização, que é o maior folheto de evangelização que existe. Exatamente. É o jornal Folha Universal. Este jornal realmente tem abençoado a muitas pessoas e eu gostaria que as obreiras e os obreiros e todo o grupo de evangelização e todos os demais grupos da igreja entendessem a importância que tem esse jornal e quantas pessoas em todo o Brasil já foram beneficiadas, pessoas que foram evangelizadas e pessoas que foram curadas ao receberem o jornal Folha Universal. E a Liane, lá do Mato Grosso, ela tem uma experiência através do jornal Folha Universal. Não é isso mesmo, Liane? Meu nome é Liane, eu sou de Nova Bazia Grande, Mato Grosso, e eu cheguei no Universal através da Folha Universal. Foi um dia que estava bem difícil para mim, eu estava em depressão e eu tinha comentado para minha filha que eu precisava muito procurar uma igreja, qual igreja, qualquer que fosse, que eu necessitava. E eu cheguei à noite em casa e a Folha Universal estava na porta da minha casa. Acredito que alguém foi evangelizar e deixou lá. Eu olhei e tinha horários que dava para mim ir na igreja. Isso foi numa quinta-feira. No domingo eu fui. No domingo eu cheguei lá, meu coração amargurado, uma tristeza profunda, vindo de uma depressão terrível na minha vida. E hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa feliz, porque depois que eu encontrei a Universal, depois que eu encontrei a Deus, minha vida foi transformada. Por causa da depressão, eu fiquei endividada, eu fiquei sem trabalho, eu só chorava o dia inteiro no quarto, sem ter condições de sair. E hoje eu sou uma mulher realizada, hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho Deus e eu não troco essa vida que eu tenho por nada, o que eu encontrei por nada. Hoje eu sou muito feliz e eu sou Universal. Leia na Folha Universal desta semana. Reportagem de capa. Até onde vai a maldade humana? O lado perverso do indivíduo tem desafiado o entendimento. Conheça histórias de quem teve uma segunda chance. Entretenimento. Na novela Jesus, a reviravolta na vida de Maria Madalena. O que podemos extrair desse aprendizado? Sucesso financeiro. Uma vida normal ou fora do normal?
você será levado a se questionar e a confrontar a sua situação. Lições de fé. Florescer no deserto. Descubra como é possível. Confira essas e outras reportagens especiais. Adquira um exemplar na Universal, mais próxima de você. Folha Universal. Informações para a vida. Neste domingo você vai poder adquirir o jornal Folha Universal, tá certo? Na Universal, mais perto da sua casa, vamos iniciar um propósito muito forte em todo o Brasil, em todo o mundo. Vão ser 3 domingos, aliás, vamos pensar neste domingo. Este domingo agora vai ser o domingo dos impossíveis. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, tá? Vamos ter daqui a pouco uma oração para você que quer ajuda. Está afastado, é um ex-obreiro, é um ex-pastor, mas você quer ajuda. Você já poderá voltar no momento da oração. Porque a volta não é quando a pessoa ela sai de casa e chega até a igreja. A volta, ela decide aqui. Ela toma decisão e ela volta. Vai ser o domingo dos impossíveis. A história do advogado Genércis Ramos e de seu pai revela como Deus trabalha mostrando sempre o caminho da verdade. O pai de Genércis, um homem simples, trabalhador, voltando para casa, acabou sendo vítima de um assalto e de 3 disparos. Um tiro o acertou. Ali já existia, nascia uma mágoa de Deus. Eu ficava perguntando ou acusando a Deus por quê? Por que você fez isso com meu pai? No hospital, em coma, a pior notícia ainda viria. O médico falou, vai ter que desligar o aparelho, porque precisa usar, precisa outras pessoas, e ninguém tinha coragem de assinar, porque tem que assinar um termo. E aí eu fiquei com aquela responsabilidade. Mais uma vez culpando a Deus, já que eu não posso contar com você, eu vou decidir por mim mesmo. Foi exatamente assim. Eu pedi ao médico uma semana para pensar. Eu não sabia o que fazer. Porque decidir a vida dos outros é fácil. Difícil é decidir a vida do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. E ali eu estava decidindo a vida do meu pai. Eu peguei o ônibus, exatamente ali na 23 de maio, embaixo do viaduto Tutóia. Um homem começou a conversar comigo. O que foi, filho? Tá tudo bem? Tá tudo bem? E aí eu comecei a contar para esse homem exatamente o que tinha acontecido. Tudo, que meu pai, eu tinha que desligar o aparelho, eu estava desesperado. E esse homem me ouviu pacientemente, friamente. E depois ele disse, olha, eu conheço um lugar que pode te ajudar. Eu vou te levar em um centro. E aí a pessoa te orienta o que tem que ser feito. Certo. A pessoa me levou até o centro direto. Direto. Desci. Eu não sei, o pai de santo, alguém veio, eu não sei quem era a pessoa à época e nem me deixou entrar no portão, contei o que estava acontecendo. Ele falou, não, eu te ajudo. Compra para mim um boi, nós vamos sacrificar esse boi, você vai participar do sacrifício do boi. E nós vamos oferecer os rins desse boi. Eu saí do centro determinado a providenciar o dinheiro. Era tudo ou nada. Então eu fui cuidar de carro, fui trabalhar na feira, fui fazer 1001 coisas. Vendi sorvete, vendi chocolate. Então eu fui fazer e eu consegui, naquela semana, providenciar esse dinheiro. Quando eu consegui esse dinheiro, na quinta-feira eu já havia conseguido dinheiro para pagar o animal. E o combinado foi que eu estaria lá no sábado. Na quinta eu já estava na posse do dinheiro. Decidido a sacrificar para as entidades, Genércis não imaginava que um outro caminho seria apresentado. Eu vejo com uma importância muito grande os evangelistas. Muito. Porque eu cheguei na casa desse meu amigo e a mãe dele era uma evangelista. E ela sempre ouvia a Rádio São Paulo, só que eu não associava. Cheguei na casa dele, eu não era muito de frequentar a casa dele, mas aquele dia, na sexta-feira,
Numa sexta-feira eu cheguei na casa junto com ele, nós tomamos um lanche, a mãe dele passou e falou para mim do nada: filho, vamos na igreja comigo? Eu não tinha contado nada a ela, nada, eu não tinha trazido nenhuma informação a ela do que estava acontecendo com a minha família, porque as famílias não eram amigas, mal se conheciam. E eu fiquei sem jeito de dizer: não, tá bom, eu vou. Quando eu vim para a igreja, eu peguei aquele dinheiro que eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa. Não que alguém da minha família fosse pegar, mas eu fiquei com medo do dinheiro sumir. Eu tinha tanto zelo pelo valor, eu vou para a igreja, mas eu vou levar esse dinheiro comigo. Então, chegamos na reunião e aí o pastor passou uma pregação e ele dizia a minha vida. Ele nunca me viu. Ele dizia: olha, você que está com um parente no hospital, você que vai sacrificar pro diabo, você que vai sacrificar pro encosto, você que vai fazer assim, sacrifica aqui no altar para Deus, que eu lhe asseguro que Ele vai lhe trazer a resposta. E aí, na oração bruta, estúpida, eu falei um monte de bobagens, eu disse a ele que: olha, ô Deus, eu não te conheço, eu nem sei quem é você, eu nem gosto de você. Mas já que esse homem está falando aí, eu vou pôr isso aqui aí, vou pôr esse dinheiro aí. Se não acontecer nada, enquanto eu viver, eu vou falar mal de você, vou falar que você não presta, que você é bandido, com Deus, que você é um enganador. Só tem uma coisa: eu também sou homem para dar minha palavra. Se enquanto você viver, se você tirar meu pai de lá, enquanto eu viver, eu vou te servir. Na grosseria, no sistema bruto. Peguei aquele sacrifício e bati no altar com a mão como se eu fosse alguém na vida. Quando deu o horário da visita do sábado, subi as pernas já tremendo. Vai ser a última vez que eu vou ver meu pai, o aparelho desligado. E aí eu subi. Quando eu fui passando assim, pastor, foi difícil para mim. Porque meu pai estava sentado na cama, dizendo para mim: onde você estava? Eu estou com fome. E ali meu pai não entendeu nada, eu caí de joelhos, comecei a chorar, sabe? Muito forte. Quando isso aconteceu, eu só lembrei de uma coisa. Eu ouvi ali a voz de Deus dizendo: nós temos uma aliança. Ali eu ouvi e falei: nós temos uma aliança. E ali eu descobri que Deus existia. Eu descobri que Deus existia e que Ele fez o que os médicos não podiam fazer. Ele fez aquilo que homem nenhum nessa terra poderia fazer, porque o meu pai estava dado como morto. Dali começou uma nova caminhada. Eu não falava mal da Igreja Universal porque eu não a conhecia. Eu não a conhecia. Mas o despertar da fé começou ali, com os pastores da Igreja Universal. Ali eu comecei a entender que eu não poderia mais ter um espírito de vitimismo, porque tudo que eu aprendi no exercício da fé, eu aprendi na Igreja Universal. Daquele dia que eu entrei, nunca mais eu tirei os pés. Passo lutas, as lutas são grandes, mas eu nunca mais tirei. Então, a partir dali, passado um período, eu me batizei. Não demorou muito para eu receber o Espírito Santo. Aí, eu não tinha mais dúvida de nada. Quando eu recebi o Espírito Santo, é um momento que a gente consegue se dar inteiro. Inteiro, não dá para explicar. Não dá, não tem como explicar. Porque há um momento de entrega e que a gente não se importa mais com nada. Porque a partir daquele momento, nada era dificultoso para mim. Nada. Absolutamente nada.
A minha preocupação era ganhar almas. A minha preocupação era dar o testemunho. A minha preocupação era falar de Jesus para as pessoas. E eu fui fazer um doutorado na Argentina. Sabe o que eu fui fazer no doutorado? Fui falar de Jesus. Eu fui para o outro mundo falar de Jesus para as pessoas. Então, para mim, aquilo é o tudo, não é o doutorado. Não é? Eu fui fazer pós-graduação na escola de juízes. Agora, há pouco tempo, o que eu fui fazer lá? Falar de Jesus para as autoridades. Então, mudou. A minha filha hoje faz uma universidade, cursa uma universidade, está no 5º ano de medicina fora do Brasil, está na Argentina, com sucesso. A questão do meu pai, ele foi batizado, viveu uma idade boa, viveu mais um longo tempo, depois o Espírito Santo o chamou, ele está salvo, está bem. A família, os meus tios, quase todos se converteram com a história do meu pai. O Espírito Santo para mim é tudo. Ele é a minha base. Todas as decisões que eu tenho tomado hoje é com o Espírito Santo. Sem ele, não vai. Não vai. Eu não levanto da cama sem bom dia, Espírito Santo, me dá a direção do que tem que ser feito, do que eu tenho que falar, de como eu devo conduzir meu dia, minha vida. E assim ele tem me sustentado com a destra fiel dele. Para quem andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, ressuscitou mortos. Para ele, existe algo impossível? É neste Deus vivo que você precisa depositar a sua confiança e crer que através dele o impossível da sua vida se fará possível. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você que está desacreditado, por tanto ouvir que para o seu problema não tem mais jeito, participe dos 3 Domingos dos Impossíveis, com início neste domingo, 13 de setembro, às 7 da manhã, 9h30 ou 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Então, pessoal, domingo agora, em todo o Brasil, em toda a Igreja Universal do Reino de Deus, no Templo de Salomão, já às 7 da manhã, a primeira reunião com o Bispo Macedo. Se você está precisando que o impossível aconteça na sua vida, então você deve sair de onde você estiver e venha determinado. 7 horas da manhã, as portas do templo já estarão abertas já antes das 6 da manhã. Tá? Nós já vamos ter aqui os levitas, os pastores, os bispos, os auxiliares, recepcionando as pessoas aqui na entrada do Templo de Salomão. E às 7 em ponto se iniciará a reunião dos impossíveis. Mas eu creio piamente que o impossível começa a se realizar na sua vida, começa a se tornar possível a partir do momento que você decide buscar ajuda, sair de casa, já nesta noite. Daqui a pouco, a oração vai ser pelas pessoas que estão no fundo do poço, mas querem ajuda. E você que é uma obreira, um obreiro, você vai também se unir conosco para orar por aqueles que dizem que não querem ajuda, mas na verdade eles estão precisando. Tá certo? Nós vamos 7 da manhã com o Bispo Macedo, às 9h30 da manhã a concentração de fé e milagres com o Bispo Renato, às 18 horas a vigília do Espírito Santo com o Bispo Júlio Freitas, aqui no Templo de Salomão ou na Universal mais perto da sua casa. Quando nos casamos com o Senhor Jesus, acontece uma transformação no nosso interior. E essa transformação é externada em um comportamento diferente do que tínhamos. Aprendemos com o Senhor Jesus que devemos rejeitar o que é mal
e praticar o que é bom. Amar uns aos outros e tratar com respeito. Trabalhar com entusiasmo e servir a Deus com alegria, gratidão e temor. Aprendemos a ser constantes nas orações e propósitos e abençoar os que nos perseguem. A ter por todos o mesmo cuidado e não sermos orgulhosos. Creia que estou no Pai e o Pai está em mim. Mas muitos, com o passar do tempo, voltam a ter velhos hábitos e, sem perceber, colocam em risco o tesouro que conquistaram ao conhecer Jesus, a salvação. Simão. Satanás fez o que pôde para peneirar você como trigo. Mas orei por você para que a tua fé não desfaleça. E quando se converter, fortaleça os teus irmãos. Se você percebe que as coisas seculares lhe atraem mais que as espirituais, percebe que não é mais a mesma pessoa de quando conheceu o Senhor Jesus, que não é o mesmo servo, mesmo marido, mesmo filho, ou como Pedro achando que podia suportar até a morte por amor ao Senhor Jesus, mas sua natureza humana o estava enganando. Esse é o momento de dizer basta a si mesmo, às emoções, circunstâncias e forças espirituais do mal que tentam remover você do altar, da obra de Deus, da salvação. Cada um saberá o seu real estado espiritual e ministerial. Todos os levitas, obreiros, colaboradores, CPOs e evangelistas, participantes de um dos grupos da igreja, devem participar. Sábado, Vigília da Peneira, às 18 horas, no Templo de Salomão. Prepare-se. Nós vamos ter, então, a terceira Vigília da Peneira. E pastor Rui, nesta próxima semana, a partir de segunda-feira, no programa Obreiros em Foco, todos os dias, o bispo Júlio e todos nós aqui vamos estar falando sobre esta vigília, a terceira Vigília da Peneira, que eu tenho certeza que vai marcar a vida de muita gente positivamente. Com certeza, bispo Irlan, porque as pessoas têm sido beneficiadas através das vigílias. Quantas são as pessoas que conseguiram voltar, né, bispo? Quantas são as pessoas que estavam caindo e se recuperaram, se regeneraram diante de Deus? Prepare então o seu espírito para essa próxima semana. Você vai assistir todos os dias o programa Obreiros em Foco. Você vai pedir para as pessoas que você conhece, que estão afastadas, também acompanharem, tá certo? Pela Rede 21, pela Rede Aleluia, pelo Facebook, pelo YouTube. Nós vamos todos os dias participar de uma semana especial de preparação para a terceira Vigília da Peneira. Eu tenho aqui um copo com água, daqui a pouco eu vou fazer aquela oração como nós falamos, por quem está no fundo do poço, mas quer ajuda. Você quer ajuda? Obreira, obreiro, dá tempo de você entrar em contato com alguém que você conhece, uma pessoa que te trouxe para a igreja e hoje ela está afastada, mas ela quer ajuda. Daqui a pouco nós vamos orar e ela já vai voltar nesta noite. Ela vai voltar para Deus nessa noite, tá certo? Porque ela quer ajuda. Tá certo? Então nós vamos agora com mais uma participação. Isso, bispo. Né? A pessoa que quiser mandar a sua mensagem de texto, de voz, gravar o seu vídeo para o programa Obreiros em Foco, pastor Rui, como é que ela tem pode? que mandar a sua mensagem para o telefone, o WhatsApp 95339-2828. A sua mensagem de texto, teu vídeo, teu áudio, que nós estaremos lendo aqui no nosso programa. E eu tenho uma pergunta aqui, bispo, do Jorge, lá de Barueri. Olá, bispos e pastores. Acredito que Deus conhece o nosso interior. Mesmo assim, preciso falar em minhas orações? Com certeza, né? Quando você conversa com Deus, você se aproxima de Deus. E Paulo dizia, né, bispo, que todas as nossas solicitações, todas as nossas declarações, têm que ser declaradas diante de Deus, da presença de Deus, em orações e súplicas, né? Isso aí está em toda a Bíblia, né? Quando o Senhor Jesus, o cego de Jericó, foi até Jesus correndo, ele chegou diante do Senhor Jesus e o Senhor Jesus poderia já dizer para ele,
Você quer ser curado. Com certeza. Mas o Senhor Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Verdade. Quer dizer, mesmo Deus sabendo de tudo, como ele fala ali, Deus conhece, acredito que Deus conhece. Você não precisa dizer acredito, você pode ter certeza que Ele conhece o nosso interior. E Ele fala, mesmo assim, preciso falar em minhas orações? Precisa. Com certeza. Precisa, porque quando eu falo, quando eu oro, eu estou dando ao Espírito Santo autorização para agir. Mesmo por isso que existem muitas pessoas sofrendo, que elas continuam sofrendo. Porque elas pensam, Deus está vendo o meu sofrimento. Mas Deus não vai agir sem que você o busque. Ele disse, se me buscardes, eu vos deixarei achar. Você precisa buscar. É importante que você ore, sim, mesmo que Deus conheça, porque você permite que o Espírito Santo, ele haja na sua vida, tá certo? Nós vamos agora a mais uma pergunta de vídeo, não é isso? Vamos lá. Obreiros em Foco responde. Olá, Bispo, boa noite. Meu nome é Jaqueline. Às vezes eu sou perseguida no trabalho. Como que eu devo agir? Jaqueline, essa pergunta é muito boa. Às vezes eu sou perseguida no trabalho. Como eu devo agir? A Jaqueline, parece que de Osasco, né? Isso. Ela, Jaqueline, você só não disse pra gente por que você está sendo perseguida no trabalho. Porque existem duas maneiras da pessoa ser perseguida no trabalho. Eu vou, inclusive, mostrar 2 versículos que eu separei. Olha só, aí na Epístola de Pedro, não é isso? Aumenta aí pra gente. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 15 e 16. Ele diz, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como um cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então, Jaqueline, né? Jaqueline, você diz como a gente deve agir quando está sendo perseguido no trabalho. Por que você está sendo perseguida no seu trabalho? Porque você é aquela pessoa que é a última a chegar e quer ser a primeira a sair embora? Porque você dá mau testemunho? Porque você deixa aquilo que é para você fazer para os outros colegas e por isso eles estão ali perseguindo você? Se for por isso, você deve se corrigir, porque você, como uma obreira, você deve dar um excelente testemunho. Eu estou falando isso não que eu acredite que seja isso. Eu acho que não é o seu caso. Eu penso que você está se referindo a ser perseguida porque você está fazendo o que é correto e mesmo assim, por você ser do Senhor Jesus, você está sendo perseguida, que eu penso que seja, né? Porém, se o caso for esse, então está escrito que você tem que dar graças a Deus, você tem que se regozijar, você tem que se alegrar, porque o Senhor Jesus disse isso. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, vos maltratarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai, porque é grande o vosso galardão no reino dos céus. Então, todas as pessoas que são perseguidas injustamente, perseguidas por causa da sua fé, perseguidas porque são de Deus, ao invés delas se entristecerem, elas devem com certeza se alegrar. Se jubilar, né, por estar sendo perseguida pelo nome de Jesus. Né? Então, é isso aí, Jaqueline. Então, entenda isso e todos os demais entendam também. Nós vamos agora com o relato de uma pessoa, uma obreira, o obreiro Luiz, né? Que na sua trajetória, na sua caminhada com Deus, ele já viu fogo e terremoto e perseverou na fé. Meu nome é Luiz Alves, sou obreiro da Igreja Universal há 20 anos e já vi fogo e terremotos. Eu cheguei na igreja com depressão, tinha um vazio grande,
E até que eu buscava em outras igrejas, porque eu era católico. Mas esse vazio não saía de mim. E tinha vícios também, um peso no meu corpo que eu não sabia de onde vinha, mas existia. Essa depressão que eu tinha era muito forte, ao ponto de não querer mais tomar banho, não querer trabalhar e ficar até isolado. Eu assistindo às programações da Igreja Universal, apesar de eu não gostar da igreja, mas eu fiquei sem dormir e continuei nas madrugadas assistindo. E tomei uma decisão. Eu disse, eu vou lá. Aí comecei frequentando a igreja até perto da minha casa. Continuei e me libertei. Não foi fácil a libertação, porque eu tive que perseverar, inclusive às sextas-feiras. Peguei firme nas sextas-feiras, porque eram e são reuniões fortes de libertação. Tive o meu encontro com Deus. Depois fui batizado com o Espírito Santo e nasceu dentro de mim o desejo de ser obreiro. Porque eu tinha vontade de ajudar as pessoas que eu chegando na mesma situação de quando eu cheguei. E eu via tantas pessoas como eu passando pela mesma situação que eu tinha passado e eu quis ser obreiro até para ajudar. A minha esposa não ia para a igreja. Depois ela começou a ir. Um certo tempo apareceu uma enfermidade nela e houve uma luta também porque ela não era firme na igreja e eu tive que lutar por ela. Passei 2 anos cuidando dela e chegou um tempo que ela veio a falecer. Aí eu fiquei com 2 adolescentes, aí foi que começou a guerra, porque muitas das vezes eu saía de casa chorando, até no trânsito me pegava chorando porque eu tinha que trabalhar e não tinha condições de contratar uma pessoa para ficar com as minhas filhas. E isso foi mais uma guerra que eu tive que travar para ter que vencer, porque eu não tinha mais ninguém, só Deus. Passado um determinado tempo, venci essa batalha. Hoje estou casado. Sou um abençoado. Deus me abençoou com uma serva dele, que também já tinha lutas, que também venceu. Quando eu passei por tudo isso, pastor, o bom é que eu já era batizado com o Espírito Santo. Eu já tinha certeza que Deus era comigo. Eu não podia olhar para trás. Até porque foi na igreja que eu recebi forças, palavras, orientação para vencer essas batalhas que eu passei, que não foi fácil. E a guerra continua, né? Como diz a história, todo dia é fogo e terremoto que nós temos que vencer. E graças a Deus hoje sou um homem abençoado. Não tenho problemas na minha casa, tem lutas, mas nós vamos vencendo cada dia que passa. E continuo firme, há 20 anos como obreiro, mas quando eu chego nas reuniões de obreiro no domingo de manhã, é como que eu tivesse a primeira vez, porque é assim que nós temos que permanecer, recomeçando tudo de novo, porque guerra tem todo dia e temos que vencer essa batalha. Então, nós vamos agora ao momento que falamos desde o começo do programa. Eu vou orar para você que quer ajuda. Eu vou orar. Nós vamos agora, em espírito, chegar diante do trono de Deus. Está escrito, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Nós vamos fazer isso pela oração. E você pode fazer. Você está em casa, no trabalho, no automóvel, no hospital, no presídio,
você pode agora se voltar para Deus. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor Jesus há muito tempo, dominado pelo pecado, pelo vício, dominado por pensamentos terríveis e sentimentos, você vai ficar livre agora e vai se voltar para Deus. Você que tiver condições, neste domingo, você já vai chegar à igreja para selar o seu retorno. Tá certo? Se você não tiver condições, porque você está privado da sua liberdade numa penitenciária, numa cadeia, no hospital, na primeira oportunidade que você tiver, você vai voltar. Vamos unir a nossa fé e os obreiros e os demais que estão acompanhando, vamos orar por aqueles que dizem que não querem ajuda, mas estão precisando. Em o nome do teu Filho Jesus, Senhor dos exércitos, Senhor onipotente, Senhor onipresente, onisciente, nós sabemos, meu Pai, que através da fé nós podemos chegar diante do Senhor. Nós podemos chegar diante do teu trono, meu Deus. E em nome do Senhor Jesus, eu apresento ao Senhor essas almas preciosas, essas almas que foram compradas, todas essas pessoas que estão agora participando desta oração, meu Deus. Essa pessoa que um dia te serviu, um dia foi uma obreira, um dia foi um pastor, um obreiro, um dia esteve na tua casa, um dia ela ajudou outras pessoas, ela era tão feliz, ela tinha problemas, mas ela vencia os problemas. E hoje, meu Deus, ela está aí dominada por essa mágoa, por essa tristeza, por essa dor. Essa pessoa, meu Deus, que está como aquele filho pródigo, como aquela ovelha perdida, tremendo de frio, ferida, meu Deus. Senhor Espírito Santo, que neste momento de oração, meu Deus, o teu Espírito venha tocá-la, o teu Espírito venha, meu Deus, envolvê-la, meu Pai. E que o Senhor venha ajudar essa pessoa, dando a ela o dom do arrependimento, assistindo essa pessoa, porque nós não sabemos orar como convém. E precisamos que o Senhor nos assista e interceda por nós. Eu entrego o Espírito Santo nas tuas mãos, essa pessoa que quer ajuda. Receba em nome de Jesus esta pessoa agora, o toque do Espírito Santo. E oramos agora por aqueles que dizem que não quer ajuda. Você, obreira, obreiro, que está orando comigo, diga o nome das pessoas que você conhece, que você já evangelizou, que você convive com elas e elas dizem que não querem ajuda. Fale o nome delas e o Espírito Santo vai tocá-las nesse momento. Em o nome de Jesus, meu Deus, eu entrego nas tuas mãos a vida de todos que participam do programa Obreiros em Foco. Que esta água seja ungida e consagrada e que todos que beberem um pouco da mesma estejam bebendo de ti e sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba da água, beba com fé. Graças a Deus. Então, vai ser o domingo dos impossíveis. Que haja luz na sua vida. Que haja luz nos seus caminhos. Tá certo? Nós aguardamos por você 7 da manhã com o Bispo Macedo, às 9h30 da manhã com o Bispo Renato Cardoso, às 18 horas com o Bispo Júlio Freitas, aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia 605, aqui no Brás, ou na Universal, mais perto da sua casa. Deus abençoe, Bispo Pastor Rui. Até o próximo sábado, onde vamos estar juntos novamente. Com certeza, Bispo. Se Deus permitir. Boa noite. Deus abençoe a todos.